Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Final de jogo lá no Morumbi, São Paulo 2, Alianza Lima também 2. Perdemos 2 pontos, né, meus amigos? Perdemos 2 pontos. É lógico que a gente vai pontuar, pelo menos o que a gente conseguiu observar pelo jogo aqui, aonde a gente pode ter, durante a partida, ter deixado escapar essa vitória, até porque a gente já tinha construído o placar no primeiro tempo, né? 2 gols do Ferreirinha, uma boa atuação da equipe, para um segundo tempo onde foi um time do São Paulo irreconhecível. Até mesmo antes das alterações, não é verdade? É lógico que a gente vai falar das alterações, mas até mesmo antes das alterações, ali já no início do segundo tempo, a gente já viu o time diferente. E na primeira impressão da volta do time para o segundo tempo, controlando o jogo, né? Pensando que já estava ganho, que já tinha garantido os 3 pontos, e agora com o final do jogo a gente percebeu, e eles lá também perceberam, que não era bem assim, não é verdade? Não era bem assim. Então, péssimo resultado para o São Paulo, tá? Péssimo resultado para o São Paulo, até porque o Libertad, que venceu as 2 partidas, ganhou desse próprio Alianza Lima, fora de casa, ganhou do Tajeres em casa, toma 6 pontos, e o São Paulo com uma vitória em cima do Tajeres, e agora fora de casa, e agora o empate dentro de casa contra o Alianza Lima, fica com 4 pontos em segundo colocado. Agora o próximo jogo do São Paulo pela Libertadores contra o Libertad, na casa dos caras, lá no Paraguai. A gente vai ter que recuperar esses 2 pontos que a gente perdeu hoje em casa, a gente vai ter que recuperar agora lá no Paraguai, e vai ser bem difícil, tá? Já aviso vocês antes que vai ser bem difícil, porque se o São Paulo sentiu ou teve algum tipo de dificuldade hoje contra o Alianza Lima, jogando em casa para quase 50 mil torcedores no Morumbi, o Libertad é melhor que esse time aí. O Libertad é melhor que o Tajeres também. Vai ser um jogo bem complicado, e o São Paulo, dependendo, pode se complicar ainda mais aí para essa sequência da Libertadores, tá? Então, deixa aquele likezão no início do vídeo para dar aquela fortalecida, é sempre importante. Eu sei que tá todo mundo de cabeça quente, eu tô puto da vida com esse resultado. A gente vai resenhar no detalhe, trazer tudo sobre esse jogo aí, tá? Likezão, a sua inscrição que é importante também, e é lógico, comente, deixe a sua opinião, a sua análise e as suas notas para os caras aí da partida de hoje, tá? Lembrando que no primeiro comentário fixado tem o link da loja Manto Tricolor, dá aquela moral para quem nos dá a moral, QR Code na tela aí também, para vocês escanearem diretamente do seu celular, tá? Dá aquela moral, conheça primeiramente a loja, lógico, e o link no primeiro comentário fixado, tá? Bom, São Paulo, antes da partida, lógico, vamos falar da festa bonita que a torcida fez, o corredor vermelho ali na Avenida Giovanni Gronchi, até porque a Conmebol colocou várias restrições referente a sinalizadores, até mesmo fora do estádio. Então, a torcida conseguiu fazer a parte dela, fora do campo e dentro do Morumbi. E o que a gente viu de primeiro tempo ali foi um time agradável de se ver. Foi um time bem organizado defensivamente, foi um time que teve jogadas tanto pelo lado esquerdo com o Ferreirinha, tanto pelo lado direito com o Ferreirão, né, o Lucas Ferreira. E o que aconteceu, velho? O que aconteceu nos 15 minutos de intervalo no vestiário, que fez um ótimo São Paulo no primeiro tempo para um segundo tempo horroroso, onde praticamente quem jogou organizadamente
Foi o time do Alianza Lima, velho. Zubeldia que acabou tendo a novidade na escalação, quer dizer, colocando o Lucas Ferreira ali jogando pelo lado, na verdade, onde cai naquela mesma estratégia de jogo que a gente já vem comentando por aqui, porque a gente está observando nos jogos. Foi contra o Atlético Mineiro, né? Foi contra o time do Tajeres, foi contra o time do Sport também. Na verdade, hoje ali ficou mais evidente ainda, né, que o São Paulo, quando está sem a bola, tem ali formados 3 zagueiros. Hoje, os alas foram o Enzo Dias e o próprio Lucas Ferreira. Na verdade, o São Paulo sem a bola, recuando os dois para recompor, os 3 zagueiros, os 2 volantes de mobilidade na frente da linha de zaga, com o Luciano e o Caleri, né, um pouco mais à frente, pressionando a saída de bola do time adversário, quando o São Paulo está sem a bola. Quando o São Paulo tem essa posse de bola, aí fica claro o formato do 4-4-2, se você preferir, num formato 4-3-3 até, se você preferir, ou então o 4-2-3-1. Então o São Paulo ele consegue, em um jogo, sem mudar as peças, ter essas variações táticas com e sem a bola. Isso eu vejo como interessante, tá? Eu vejo como bastante interessante, é lógico. Precisa de treino, o jogador também tem que ter cabeça, o jogador tem que ter inteligência e disposição tática dentro de campo para poder entender como é que funciona tudo. Hoje a gente viu o São Paulo, principalmente no segundo tempo, batendo um pouco a cabeça na parte defensiva, porque os jogadores não estavam entendendo essa transição, essa rotação tática que acontece quando o São Paulo não tem a bola. Deu uma bagunçada no segundo tempo. Pelo lado esquerdo, logo depois da alteração do Ferreirinha pelo Wendel. O Wendel não entendeu direito. Ao meu ver, pelo menos, tá? Não é uma crítica direta ao jogador, mas o São Paulo acabou perdendo muito com a saída do Ferreirinha e a entrada do Wendel no segundo tempo. Mas voltando um pouco para a gente finalizar e comentar, lógico, sobre o bom primeiro tempo do São Paulo, e depois a gente vai, lógico, comentar o segundo tempo. Um São Paulo que, quando sem a bola, o Ferrarese transforma-se num lateral direito, com o Arboleda e o Alan Franco ali. Então, quer dizer, mesmo assim, os laterais, Enzo e o Ferrarese, com o São Paulo com a bola, subindo muito, apoiando bastante os pontas ou meias direitas ofensivos, direita e esquerda, ofensivos, como você preferir chamar, que pela direita era o Lucas Ferreira e pela esquerda o Ferreirinha. E o São Paulo estava conseguindo jogar demais isso daí. Até porque o São Paulo, nesse formato, no meio, ele tem o Alisson, o Marcos Antônio, que são os volantes. Mas com a bola se tornam jogadores que também podem iniciar e trabalhar e articular jogadas. E um primeiro tempo que eu vi o Luciano um pouco mais à frente. O Luciano foi mais participativo no primeiro tempo. No segundo tempo foi nulo, até o momento que ele ficou no campo. Não se viu o Luciano dentro de campo no segundo tempo. Mais um primeiro tempo que ele mais próximo da área, mais próximo do Caleri, foi um jogador participativo. Ele deu pelo menos umas 2 bolas lançadas para o Caleri, que o Caleri não conseguiu chegar, ou o Caleri estava mal posicionado, porque o lançamento sempre no ponto futuro. Então, para a gente fechar a análise do primeiro tempo, foi um ótimo primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo. Teve o lance do gol, o primeiro gol do Ferreirinha, onde o São Paulo já estava trabalhando bastante pelo lado esquerdo. Ali, com a jogada individual do Ferreirinha, o Enzo ou puxando o corredor para tentar puxar a marcação. Não tanto para o meio, porque sabia que o Ferreirinha ia cortar para o meio. Mas quando ele percebia que o Enzo fechava um pouco para o meio, ele ia para o fundo. E o primeiro gol do São Paulo acontece isso.
Ele percebe que o Enzo dá a opção vindo um pouco para o meio, fechando, liberando o corredor, puxando a marcação, aí ficou mano a mano, Ferreirinha. Aí ele jogou para o fundo. Aí ele manteve ali com o pé esquerdo e indo para o fundo, né, onde todo mundo esperava o Ferreirinha jogar essa bola para o meio, então a zaga do time adversário também já fica preparada que ele vai jogar a bola para o meio. Ele acabou jogando por cima do goleiro ali, dando e fazendo 1-0 para o São Paulo. Na jogada do segundo gol, mais uma vez, ela começa lá pela direita. Ela começa com o Lucas Ferreira, que joga para o Alisson, que consegue encontrar o Enzo, que vê a passagem no facão do Marcos Antônio, que vem do meio para o lado do campo, do meio para a ponta, porque como a jogada estava lá pelo lado direito, o Ferreirinha já estava se posicionando, fechando para dentro da área. E como foi girando essa bola, o Ferreirinha manteve. Nisso que o Ferreirinha manteve no meio, foi o facão do Marcos Antônio, que acabou fazendo o cruzamento, e o Ferreirinha conseguindo antecipar o zagueirão ali, num jogador surpresa, dentro da área, fazendo gol de cabeça. Percebe nesse segundo gol do São Paulo, qual é o posicionamento do Caleri? Caleri, ele tá lá no segundo pau, isolado. Essa bola não ia chegar nunca lá para ele. Então, essa falta de gols do Caleri talvez seja o mau posicionamento dele dentro de campo. E não é o Zubeldia que tá falando, ó, você fica aqui. Não, é decisão do jogador dentro de campo. Ele precisa melhorar isso. Porque não dá pra gente manter um jogador com cadeira cativa, um jogador que tá mal. Ah, mas ele é líder. Ah, mas ele é capitão. Foda-se. Ele tá mal. Ah, mas ele briga, Drex. Ele incomoda. Ele segura os zagueiros e tal. Beleza. Mas atacante, velho, além de tudo isso que ele faz, que é obrigação, tem que fazer gols também. E mais uma vez o Caleri passa em branco em mais uma partida do São Paulo. Não importa se é Libertadores, se é Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mais uma vez o Caleri deixa a desejar. E quando ele tem a bola no pé, ou quando ele sai um pouco, ele acaba dificultando e errando a maioria dos passes para dar continuidade na jogada. Então, mais um jogo bem ruim do Caleri, tá? Até mesmo num bom primeiro tempo do São Paulo, até mesmo num bom primeiro tempo do São Paulo, o Caleri conseguiu ir mal, velho. No primeiro tempo, o Luciano foi mais participativo do que o Caleri. E o Luciano não estava vindo buscar essa bola no pé dos volantes, não. O Luciano estava enfiadão lá dentro da área. O Luciano estava bem próximo da área. Quem estava fazendo essa articulação, quando o São Paulo estava com a bola no meio de campo, era o próprio Alisson e o Marcos Antônio. Porque o São Paulo só jogou pelo lado do campo. E deu certo. E deu certo. 2-0 no primeiro tempo, vai para o intervalo, a torcida fervendo no Morumbi e tal. São Paulo volta no segundo tempo. São Paulo volta para o segundo tempo com um problema, né? O Arboleda acabou sentindo a coxa e não voltou para o segundo tempo. Você está com 2-0 no placar. Você está com 2-0 no placar, o time está bem, porque você tem, na hora do intervalo, você tem toda a noção e você vai se basear pelo que você fez no primeiro tempo. Aí o Zubeldia volta com o Juan. Na hora, velho, eu falei, meu, peraí. São Paulo tá ganhando de 2-0. São Paulo tá bem na partida. O Ferrarese, ele tá jogando de lateral, porque o São Paulo ficou muito mais com a bola do que o próprio Aliança Lima, então ele tava jogando o Ferrarese mais de lateral do que de zagueiro. Então, se você perde um zagueiro, você poderia até manter
o Ferrarese, tirando saiu o Arboleda, você mantém o Ferrarese e você coloca o Cédric, você coloca um lateral direito, aí você fixa um esquema tático, ou um 4-4-2, ou um 4-2-3-1, não tem problema. Defensivamente, o São Paulo estava bem organizado, e não era por causa de menos um zagueiro que o São Paulo ia acabando se perder. Pelo menos eu fiz essa leitura e eu faria essa alteração, até porque, mais uma vez, baseado no que a gente jogou no primeiro tempo e o placar de 2-0, não tinha necessidade de você ter 3 zagueiros. Mas o Zubeldia entrou com o Juan e ficou no mesmo esquema. Com 3 zagueiros sem a bola, e quando tinha bola, o Juan Tressoldi, ele fazia a lateral direita, mas ele não apoiava igual o Ferrarese. Ele não apoiava. E os dois ficaram mudando. Você pode ver que a partir do momento que o Juan ele fica ali no meio, no lugar do Arboleda, e mantém o Ferrarese e o Alan Franco como os zagueiros de lado, o Juan ele perde totalmente a função dentro de campo, velho. Ele perde, porque o São Paulo deixa de abrir os zagueiros pro lado do campo, ele deixa de abrir os zagueiros do lado do campo, e quando o Arboleda estava em campo, era o Arboleda que tinha essa saída de bola. Quando entra o Juan, não é o Juan que sai com a bola, é os lados do campo que começa a sair. Então, os zagueiros não abrem tanto mais, eles ficam um pouco mais fechados. Com isso, os alas deixam de avançar mais para vir buscar essa bola aqui. Então, é um posicionamento com o São Paulo, com a bola, mais defensivo, com mais gente nessa parte defensiva. O São Paulo volta, é lógico, o time do Aliança ele vai voltar querendo o jogo, perdendo de 2-0, e ele já tendo uma derrota na Libertadores, ele vai pro jogo, vai pro tudo ou nada. E eu também vi um São Paulo querendo controlar o jogo, falando para dar uma acalmada, tocando muito a bola, sem querer muito o jogo. E é esse o erro do São Paulo. O São Paulo erra nesse momento, quando ele pensa que já está com o jogo ganho. O São Paulo deixa de jogar, o Alianza Lima começa a gostar do jogo, começa a ter um pouco mais de posse de bola. O São Paulo deixa de jogar pelo lado esquerdo com o Ferreirinha. O São Paulo deixa de jogar com o lado direito com o Lucas Ferreira. E começa o Alianza Lima a jogar pelo lado direito, o nosso lado esquerdo. O Enzo estava cansado já. Partidaça o Enzo fez, mas ele estava cansado. Aí o que faz o Zubeldia? Destaca o Ferreirinha e coloca o Wendel. Ah, mas o Wendel vai jogar mais avançado ali do jeito que estava o Ferreirinha. Não. E aconteceu a mesma coisa contra o Atlético Mineiro. Só que contra o Atlético Mineiro, o Wendel, ele entrou como titular. E ele fez uma boa partida. Nessa linha ofensiva, eu não estou conseguindo enxergar o Wendel fazendo boas participações. Só que a gente não tem ninguém para colocar por aquele lado. A gente não tem um reserva para o Ferreirinha com as mesmas características. E ainda bem que o Ferreirinha está numa fase, não é que numa fase boa, ele já veio participando bem no jogo passado e hoje ele participou muitíssimo bem, que fez 2 gols. A gente não tem um reserva para o Ferreirinha. Então o São Paulo deixou de atacar pelo lado esquerdo, deixou de ter essa válvula de escape pelo lado esquerdo, que era que está sendo mais utilizado, que era o Ferreirinha, para ter o Wendel pouco ofensivo e batendo cabeça na parte defensiva com o Enzo. Até porque os 2 gols
do time do Alianza Lima vem pelo lado direito do time peruano, o lado esquerdo nosso, com o Enzo e o Wendel. Então, os gols que nós tomamos foi pelo lado esquerdo, onde a gente tinha 2 laterais, velho. A gente tinha 2 laterais de ofício e mesmo assim a gente tomou os 2 gols por aquele lado. Porque o lance do primeiro gol do time do Alianza Lima, por mais que tenha saído pelo meio ali, veio do nosso lado esquerdo. Do lado direito do time do Alianza. A jogada começou por ali e depois veio pro meio. Então, o segundo tempo, onde o São Paulo foi muito mal, muito mal. Não sei qual o motivo da substituição do Ferreirinha. Não sei se ele já quis tirar o Ferreirinha para poupar o jogador para o jogo do final de semana contra o Cruzeiro, se sentiu alguma coisa, se pediu para sair, não sei. O que deu para perceber é que o São Paulo já entrou querendo e satisfeito com o resultado de 2-0 no segundo tempo, e a partir do momento que sai o Ferreirinha e entra o Enzo, aí o time acaba meio que se perdendo. Porque o São Paulo estava jogando com o Lucas Ferreira ali pelo lado. O São Paulo estava conseguindo construir ou levar algum tipo de perigo pelo lado direito com o Lucas Ferreira. Mas o principal lado do São Paulo era o esquerdo. Era o esquerdo que estava funcionando. Eu acho que o Zubeldia acabou tirando o Ferreira exatamente para poupar, jogou tantos minutos, tira ele para ele poder jogar no jogo contra o Cruzeiro no final de semana. Porque se for para manter esse esquema, só tem o Ferreirinha que joga por aquele lado. Só tem o Ferreirinha, não tem outro jogador. Se for para manter o mesmo esquema e o mesmo jeito de jogar, com essa rotação de esquema dentro de uma mesma partida, o Ferreirinha é essencial para isso. E só tem ele no elenco. Eu acho que poderia até segurar um pouco mais o Ferreirinha, porque o Ferreirinha também estava segurando bastante o lateral do time do Alianza Lima, não estava apoiando tanto, e quando saiu, aí acabou liberando aquele lado direito do time do Alianza Lima, e o São Paulo, mesmo com 2 laterais esquerdos, não conseguiu parar os caras. Fora que o São Paulo sentiu, né? Fora que o São Paulo sentiu muito depois que tomou o primeiro gol, até porque o São Paulo toma o primeiro gol aos 65 e 10 minutos depois, aos 75, toma o segundo gol. E mesmo depois de tomar o empate, aí o Zubeldia tenta ali mexer, faz as alterações logo um pouco depois, 5 minutos, 6 minutos depois do segundo gol do time do Aliança, do empate, aí ele muda, aí ele coloca o Cédric, aí ele coloca o Alves, aí ele coloca o André Silva. O time até tenta algo mais depois da entrada dos 3 jogadores, mas aí na pressa, no desespero. E a gente sabe que desse jeito acaba não funcionando. Então o São Paulo acaba, na minha opinião, perdendo 2 pontos, não tirando o mérito do time do Alianza Lima também, que quis jogar bola no segundo tempo e foi para cima do time do São Paulo, sem medo, conseguiu fazer os 2 gols, aí conseguiu o empate, mano. Cai um aqui, cai outro ali, o goleiro cai, 5 minutos para cobrar um lateral, outros 5 minutos para cobrar um tiro de meta, aí é normal. Se fosse o São Paulo fora de casa, num placar e numa situação de jogo igual, o São Paulo faria a mesma coisa. Então, eu não reclamo. O árbitro ele tem que coibir esse tipo de coisa. Mas eu não reclamo porque o São Paulo faria a mesma coisa. E se não fizesse, pediria para fazer. Então o São Paulo
deixou de ganhar esses 2 pontos e levou o empate do time do Alianza Lima, lógico, pelo mérito do time do Peru e a falta de capacidade do São Paulo. A gente viu um time um pouco no segundo tempo mais cansado. O Zubeldia mexe pouco. O Zubeldia utiliza mais tempo alguns jogadores importantes e demora às vezes para trocar. Isso vai desgastando, isso vai cansando os jogadores. Esse mesmo time que começou hoje, tirando ali o Lucas Ferreira, foi o que jogou contra o Atlético Mineiro. Foi o que jogou contra o Tajeres. Foi o que jogou contra o Sport. Então, se ele não começar a mexer antes, ou então ele não começar a alterar um pouco o time, no time titular, o time que inicia uma partida, a gente pode ter problema no futuro próximo, a curto prazo. Hoje foi o Arboleda. Espero que não tenha acontecido nada de grave com o Arboleda, que ele possa ter sentido um incômodo na coxa. Falou, vamos tirar para preservar. A gente tem o Juan que a gente coloca no lugar. Eu teria colocado o Cedric, velho. Deixava o Alan Franco e o Ferrarese como zagueiros e jogava com 2 laterais, velho. Mudaria o esquema. Talvez ia na contramão do que tinha armado o time do Alianza Lima para vir para cima do São Paulo no segundo tempo. Ele trocando zagueiro por zagueiro ficou igual. Ficou desenhado e pronto para o que tinha pensado na hora do intervalo o técnico do time peruano. Então o Zubeldia ele facilitou demais. Trocando 6 por meia dúzia. O Arboleda pelo Juan, que ficou sem função, velho. O Arboleda, quando estava em campo, é ele que tinha essa primeira saída abrindo os zagueiros. O Juan ficou sem função. Depois ele tentou arrumar no final aqui, colocando o Cedric, tirando o Ferrarese e tal, ficando com o Juan e Alan Franco, mas com 80 minutos. Ele deveria ter feito isso na hora do intervalo. Então o São Paulo, que para mim, na minha opinião, acaba perdendo aí 2 pontos contra o time do Alianza Lima. O São Paulo colocou o time do Alianza Lima dentro do jogo. Vamos para as notas? Mas antes das notas, para quem quiser e puder fortalecer o canal, tá aí, QR Code para quem quiser colaborar com algum valor aí, o Pix do Drex, tá? Tem um e-mail ali também embaixo que também é onde você consegue mandar o Pix. Você pode ser membro aqui do canal, mandar um comentário com um valeu demais, não é verdade? Então, outras formas que você pode ajudar e fortalecer o canal aqui, não só com Pix, ou seja membro, ou mandando um valeu demais aí também, ou nos nossos programas ao vivo aqui no canal, mandando aquele superchat. Você pode ajudar de qualquer maneira, além do seu like, sua inscrição e do seu comentário. Pixão aí do Drex na tela para você, para quem puder dar aquela fortalecida e ajudar, curtir o canal e ajudar aqui com a continuidade dos conteúdos, tá? Bom, vamos lá então para as notas. Vamos lá, Rafael. Fez até algumas defesas importantes o Rafael, hein? Vamos falar também, hein? Vamos falar que fez algumas defesas importantes. Eu acho que os 2 lances dos gols ali foi bem complicado, né? Teve aquele primeiro lance no primeiro tempo do Barrios, meio que por cobertura, né? O Rafael estava até um pouco adiantado. Não vejo culpa do Rafael nos lances dos gols. E ele ainda fez algumas defesas importantes, tá? Rafael foi bem hoje no jogo, não comprometeu, vai ficar com uma nota 6,5 o Rafael, tá? Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, pelo menos no primeiro tempo. Ferrarese foi muito bem, no segundo tempo caiu um pouco, estava tropeçando ali. Como eu disse, na hora do intervalo já teria feito a alteração do Arboleda
para o Cedric, e o Ferrarese jogaria como um zagueiro, junto com o Alan Franco, tá? O Arboleda acabou saindo na hora do intervalo, e o Alan Franco para mim também foi bem. 6 para o Alan Franco, o Arboleda meio tempo só, um primeiro tempo muito bom do São Paulo, nota 5, e o Ferrarese, pelo primeiro tempo, vai ficar com uma nota 5,5, tá? O Alisson foi bem, gostei. No primeiro tempo jogou muita bola. Eu acho que no segundo tempo o Alisson ele continuou dando essa mobilidade para o time, mas cansou, né? E cansou não só o Alisson, como o restante do time também. Então, o time sem movimentação, o Alisson acaba ficando sem muita opção para dar continuidade na jogada. Então, acaba segurando um pouco mais a bola, acaba tocando um pouco mais de lado e para trás, porque falta movimentação na linha ofensiva do time do São Paulo. Mas foi bem o Alisson, principalmente no primeiro tempo, vai ficar com uma nota 6. O Marcos Antônio também está sendo uma grata surpresa, fez um bom primeiro tempo, caiu o rendimento no segundo. No segundo tempo, todos os jogadores caíram o rendimento, velho. Todos. Nenhum teve uma melhora de produtividade no segundo tempo do primeiro tempo que o São Paulo apresentou, tá? Mas eu gostei do Marcos Antônio também, vou dar uma nota 6 para ele também, tá? O Lucas Ferreira, gostei, o moleque chamou a responsabilidade, né? Podem ter até chamar ele que em alguns lances ele poderia ter tocado a bola, né? E ele preferiu terminar e finalizar a jogada, fazendo uma jogada individual, mas é isso, velho. Não é a responsabilidade do garoto, do Lucas Ferreira, entrar para decidir o jogo. Tem que deixar jogar, tem que deixar aflorar as características do jogador. E a característica dele é essa. É ir para cima, ou para a linha de fundo, ou então corta para o meio para chutar. A gente cansou de ver isso na Copa do Brasil ano passado, Sub-20, na própria Copinha esse ano. É destaque, velho. Então eu não vou criticar ou falar que ele foi fominha em alguns momentos, porque a característica do moleque é essa. E a gente não pode tesourar, velho. Ele vai aprendendo, lógico, tendo mais minutagem dentro de campo. E uma coisa que a gente pode afirmar, mesmo com esse resultado ruim do São Paulo, que ele tem vaga nesse time aí. Que ele tem vaga sim nesse time, por que não? Construiu jogadas, ele conseguiu fazer jogadas de linha de fundo, ele conseguiu fazer jogadas cortando para o meio, ele deu uns 2 ou 3 chutes, se não me engano, para o gol. Então ele foi importante, ele aproveitou, ele conseguiu aproveitar a oportunidade que ele teve. Eu dou uma nota 7 para o Lucas Ferreira, tá? Enzo Dias, enquanto teve fôlego, enquanto teve gás, foi monstro, velho. Mais uma partidaça do Enzo Dias. Só que foi pelo lado esquerdo do São Paulo, direito do Aliança Lima, onde começou a construção das jogadas dos 2 gols do time peruano. Então, mais uma vez, eu percebi que o Zubeldia ele acabou perdendo o time da substituição. Porque como o Enzo Dias ele se entrega demais no jogo, então ele cansa. Para você manter o mesmo nível ali, o esquema era você trocar lateral por lateral. Colocar o Wendel como lateral no lugar do Enzo. E não colocar o Wendel na parte ofensiva, um meia esquerda. Ou um ponta esquerda. O Wendel é lateral, velho. Então acho que o Zubeldia acabou perdendo um pouco o time nessa substituição aí, tá? Mas jogou muita bola. O Enzo vem jogando muita bola. O Enzo vai ficar com uma nota 6,5, tá? Luciano. Comentei já um pouco do Luciano. Eu acho que ele foi bem participativo no primeiro tempo. Gostei da participação do Luciano. Estava mais próximo da área, né?
teve ali 2 lançamentos pro Caleri, ele chutou no gol também, tava mais dentro da área, mais próximo da área. Só que voltou um segundo tempo onde ninguém estava bem, onde todo mundo foi mal e o Luciano desapareceu do jogo. Pelo primeiro tempo, uma nota 6 pro Luciano, tá? Pelo primeiro tempo. A Caleri, a gente comentou aqui já também, né? Sei lá, velho, o Caleri tá... teve um lance ali no segundo tempo que ele acabou chutando na trave, mas se você vê a câmera por trás ali, da maneira que ele acaba chutando a bola, parece até uma maneira displicente. A bola tá aqui, vou chutar. Não importa onde for. A bola acabou batendo na trave, porque a bola foi saindo. A bola foi saindo, bateu na trave e foi para fora. E mais uma vez que o Caleri acaba passando em branco, né? Um pouco desatento. Quando tem a bola no pé para dar o passe ou para continuar a jogada de ataque, o Caleri vem errando muito. E a gente sabe que ele não tem essa qualidade. O André entrou e deu uma mobilidade, mesmo com o Caleri em campo. Você não viu mais o Caleri em campo a partir do momento que entrou o André Silva, porque era ele que estava participando de todas as jogadas. Estava vindo buscar, estava aparecendo dentro da área, estava se movimentando. Como eu falei, para mim, ninguém tem cadeira cativa nesse time. Você pode ter 10 anos de clube. Você não vai ser titular porque você tem 10 anos de clube. Você não vai ser titular porque você é o capitão. Você não vai ser titular porque você é o líder do elenco. O líder do elenco, ele vai fazer uma autoanálise e falar, porra, eu não tô bem. Professor, me deixa no banco descansando. Bota o André, dá uma sequência pro André. Não coloca eu hoje, coloca o Rian. O verdadeiro líder faria isso, hein, Caleri? O verdadeiro líder entenderia a atual situação e colocaria a instituição, o clube, o time em primeiro lugar. Pensa bem, hein, Caleri? Vou dar nota 4 pro Caleri. E o Ferreirinha, destaque do jogo aí, 2 gols, né? Voou no primeiro tempo. São Paulo passou o carro no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo, acabou cedendo empate. Nota 9 pro Ferreirinha, que acabou fazendo 2 gols, fora toda a fumaça que fez ali com as jogadas individuais, tá? O Wendel vai ficar sem nota. As alterações, tá? Vai ficar sem nota que entrou no lugar do Ferreirinha, tá? O Juan, que entrou também no lugar do Arboleda, achei que ficou sem função total. Achei que essa alteração foi errada do Zubeldia. Foi errada. Vai ficar sem nota. Entrou o Cedric no lugar do Enzo, né? O Cedric até que deu um bom apoio ali pelo lado direito, né? Só que numa última bola ali, um cruzamento que ele deu pro outro lado, lembrou Igor Vinícius, infelizmente. Vai ficar sem nota. O Alves entrou meio apavoradão, querendo participar muito do jogo, acabou se precipitando em alguns lances, né? Toque errado e tal, tomada de decisão errada, mas também não vou criticar porque é moleque e foi colocado numa fogueira. E eu falei, moleque não é para decidir jogo, moleque é para deixar jogar do jeito que joga. Vai ficar sem nota também. E o André fez boa movimentação, gostei. O André, no tempo que ele ficou em campo, ele fez mais que o Caleri no jogo todo. Na boa, velho. Caleri tá precisando dar uma descansada, tá precisando ser ameaçado de forma positiva e ganhar um banco. Na minha opinião. Na minha opinião. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Faz aquela análise bacana. Lembrando que no primeiro comentário tem aí o linkzão da loja Manto Tricolor. Dá aquela moral, porque comprando a sua camiseta você ajuda os parceiros e também ajuda o Drex aqui também, tá? QR Code aí na tela da loja Manto Tricolor. E para quem quiser colaborar aí, Pix do Drex, QR Code que você acessa com o aplicativo do seu banco, ou então a chave Pix aí, drextricolor@gmail.com. Além de
superchats nos nossos programas ao vivo, seja membro aqui do canal e também o seu comentário de forma de valeu demais, fechou? É isso aí, amanhã tem react no canal, fiquei bem pistola, fiquei bem puto pra falar a verdade pra vocês, tá? E também aí, às 9 horas da noite, tem análise ao vivo no programa QG Tricolor, comigo, com o Jova, com o Barolo, com o Teclas, com a Servão, com todo mundo, cola na grade e vamos que vamos, fechou? Comente, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis.